Olá, bem-vindo ao Giramundo, podcast da nossa coluna no Diário Campineiro. Você já reparou no nosso logo? Ele sugere uma volta ao globo. E só conseguimos fazer isso sem barreiras de uma maneira, voando. Voar significa mais do que atravessar distâncias. É sobre levar sonhos, conectar pessoas e garantir que cada jornada chegue ao seu objetivo de modo seguro. Hoje vamos falar exatamente sobre isso: sonhos, voos e grandes conquistas. Nossa convidada de hoje é a comandante Ilka Toledo, uma mulher que desbravou os céus e rompeu barreiras em um universo ainda majoritariamente masculino, a aviação. Aos 43 anos, ela faz parte de um seleto grupo de 102 mulheres comandantes na Azul Linhas Aéreas. Prepare-se para uma conversa inspiradora sobre desafios, superação e, claro, a magia de voar. Comandante, bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Lília. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade aqui de contar um pouquinho da minha história e também poder falar com todo mundo aí aqui do podcast. A gente que agradece e assim, a gente faz questão de estar falando com você porque é uma carreira, né, uma profissão diferente, né, para uma mulher. Uhum. E como a gente vai estar no ar, né, nesse mês de março, que comemora, né, o Dia Internacional da Mulher, a gente, né, acha de suma importância mostrar mulheres que fazem um trabalho diferenciado como é o seu, né? Então, vamos lá. O que despertou em você a paixão pela aviação? Você sempre quis ser piloto? Eu, desde pequenininha, eu queria trabalhar nos céus. Eu olhava os aviões passando na rota ali da minha cidade. Eu sou daqui próximo a Campinas, Laranjal Paulista. E Laranjal ali era uma rota que vai muito para o Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Passam por ali os aviões. E eu olhava e falava, eu quero trabalhar ali, eu quero trabalhar ali. E sempre fui desencorajada por conta de sempre ver a figura do piloto muito masculina. Então, eu achava que teria que iniciar essa trajetória sendo comissária de bordo. E foi quando me colocaram à disposição algumas opções de curso. Eu fiz o curso aqui em Campinas, de comissária de bordo. Eu comecei o meu curso em 2001 e todo mundo sabe o que aconteceu em 2001, o atentado de 11 de setembro. Eu estava em meio ao meu curso e a aviação, naquele momento, ela fechou as portas para mim. Então, 5 anos depois, com o mercado um pouco mais aquecido, eu consegui novamente ter a oportunidade de ingressar na aviação através de uma outra empresa, sendo comissária de bordo lá por 5 anos. E aí, realmente, no primeiro ano, eu já fiquei maravilhada com toda a dinâmica da cabine. Eu falava, nossa, isso é muito mágico, eu quero estar aqui. Obviamente, eu consegui ver algumas colegas também do sexo feminino trabalhando na cabine, e aí comecei a me inspirar nelas e ver que era possível, né? E foi então que eu fui buscar o meu sonho. Daí que você começou a fazer aulas de piloto. Como chama? Aula de piloto? Não é aula de piloto, são aulas práticas práticas de pilotagem. De pilotagem para tirar o brevet, né? Isso, exato. E o primeiro brevet, ele não é comercial, né? Não é para avião grande, né? Não. É para pilotar avião pequeno. Ele te dá uma licença para um avião pequeno, né? Você consegue usar de forma desportiva aquela licença, mas você não pode trabalhar, você não é permitido trabalhar somente com aquela licença. Você tem que entendi. se especializar um pouco mais, tirar uma carteira de voo por instrumento, voar também um pouco em simuladores de voo, que também simulam voo instrumento, e então só acumular mais um pouco de horas para você poder exercer a carreira de forma remunerada. Entendi. Você tem, então, assim, é uma trajetória que leva em conta horas de voo. Isso, exatamente. E aí tem uma prova? Você faz uma prova num simulador, alguma coisa assim ou não? Como que eles contratam?
Como que eu sei dizer se a Ilka pilota bem um avião? Sim. A gente faz alguns testes em relação a conhecimentos técnicos, tanto de regulamentos de tráfego aéreo, tanto de funcionamento de aeronave. Essa parte teórica, né, que ventos, né, essa parte de Isso, meteorologia geografia, também meteorologia. vai envolver. E também a gente faz o teste num simulador de voo por instrumentos, porque a gente se baseia não pelo que a gente está vendo embaixo de nós, né, mas pelas agulhas ali. Os instrumentos vão apontando para nós onde que a gente tem que ir. Só que para isso a gente tem que fazer uma setagem correta desses instrumentos para que você consiga traçar a rota que você vai voar. Né? É muito difícil para quem vê assim, mas por que é voar de um ponto A para B, é uma linha reta, mas não é. Nem sempre é uma linha reta. A gente conta no ar com estradas. São estradas determinadas por pontos de GPS. Com esses pontos, a gente vai passar nesses pontos. Se a gente fizer desvios desses pontos, a gente tem que avisar o controle de tráfego aéreo. Entendi. Então, é tudo muito organizado, assim. Funciona como se fosse realmente o trânsito na cidade. Se você for ver, só que tem alguém mais olhando por nós. Então, assim, a estrada ela é modelada pelo GPS. Isso. Então, por exemplo, Rio, São Paulo, você tem que estar nesse ponto do GPS, no terceiro ponto, como se fosse um rally, né? Que você passa e crava a bandeirinha assim. Isso, especialmente no Rio de Janeiro, se a gente for levar em conta, quando a gente decola daqui de Campinas, a gente vai bloquear ali, bloquear é passar por cima, né? Só para vocês terem uma noção de localização. Na cidade de Bragança, por ali, na verdade, um pouco antes, e de lá a gente vai traçar um ponto que às vezes a gente vai passar por dentro de São Paulo, às vezes a gente vai de uma outra forma, às vezes a gente só vai... não existe não é uma rota única sempre. Não, nem sempre é uma rota única. Depende muito dos fenômenos que estão acontecendo. Então, depende... por exemplo, se tiver uma chuva muito forte, ou se tiver um vento lateral muito forte, granizo, esse tipo de evento, ele acaba alterando, né, a sua rota. Os fenômenos meteorológicos, assim, eles às vezes sim fazem a gente determinar outras rotas. Também tem ensaios de voo, tem, por exemplo, apresentações aéreas. A gente vai fazer os desvios necessários para que não interfira. Entendi. Tem às vezes também teve recentemente uma reunião no Rio de Janeiro com bastante chefes de Estado. Isso. A gente também não podia sobrevoar daí fica próximo àquele fechado ponto. O céu, né? Fica fechado para... Exatamente. Que interessante. Então, fecha até para o avião comercial local também. Fecha mesmo para todo mundo. Também. Ai, que bacana. E assim, conta para a gente como foi a sua transição de comissária para piloto, para comandante. Como que aconteceu? Okay. Aí, quando você se encantou pela cabine, aquele monte de luzinha piscando. Sim. Quando eu fiz o primeiro voo internacional, eu voei com uma comandante. Ela é muito amiga minha, a Fernanda. Ela foi a minha musa inspiradora, eu sempre digo isso a ela. E eu vi que era possível. E aí, desde então, eu fui atrás de fazer os cursos de forma... Eu fiz de forma remota a primeira parte, porque era possível, a ANAC permitia a gente, eu acredito que ainda seja. E aí eu fiz a primeira prova na ANAC. Essa prova me possibilitou que eu fizesse, então, as horas práticas. Eu fiz isso no Aeroclube de Goiás e finalizei lá as 40 horas necessárias para fazer o primeiro cheque de piloto privado. E nisso, concomitantemente, eu estava trabalhando como comissária. Esse espaço de tempo foi em torno de 1 ano, porque o dinheiro era curto. Todo mundo sabe que a carreira de piloto ela é um pouco onerosa para você se formar, mas aí eu consegui
trabalhando e também vendendo alguns bens que eu tinha, juntar o dinheiro para poder também finalizar meu curso de piloto comercial. O curso de piloto comercial, na época, ele envolvia 150 horas, então descontadas essas 40 que eu já tinha completado. Então, eram mais 110 horas, eu finalizei tudo isso. Só que, assim, quando você está ali com 150 horas, você é muito cru ainda, você não tem uma experiência para poder montar num avião e sair voando aí, você acaba não se deparando com tantas adversidades, você não tem tanta experiência, né? Tanta experiência, né? E essas 150 horas é o mínimo necessário para você pilotar um avião maior. 150 são as mínimas horas, necessárias. E você fez isso em um ano? Mais foram ou menos 2 anos. Dois a minha anos, formação tá, total que aí foram veio 2 anos. As primeiras 40 horas e depois mais 110. Correto. Tá. Isso. E assim, desculpa, eu te interrompi, mas e aí você, e como foi o seu primeiro voo num avião maior? Você já estava contratada ou você ainda estava ainda estava se graduando, né? Vamos falar assim. Não, o meu primeiro voo num avião maior foi como comissária, né? E depois, como piloto, eu entrei para a companhia depois de ter feito também o curso de instrutor de voo. Eu dei um tempo instrução de voo, que aí a gente também acumula as horas. Você está ali ensinando, conta como hora de voo também. E aí eu tive a oportunidade de fazer a entrevista na Azul. A Azul me deu a oportunidade, eu tinha pouca hora, eu tinha em torno de 220 horas apenas, quando eu entrei para a Azul. E a gente faz todo o treinamento, né? O treinamento, ele envolve um avião específico, né? Quando você vai uns aviões grandes, os meus colegas, a gente tem uma carteira específica para o ATR, para o Embraer, para o Airbus 320, para o Airbus Variação 330. A gente não pode ficar voando esses 4 aviões ao mesmo tempo. Então, você tem que se especializar num modelo. Num modelo só. Embora eles sejam semelhantes em relação à estrutura e funcionamento, os limitantes de um avião para outro, eles são totalmente diferentes. Os itens de memória de um avião também são diferentes. A gente tem que estar treinado para tudo isso, então não é permitido que a gente voe mais de um tipo de avião. Então, ele é considerado... Faz sentido, né? Faz bastante sentido. Pela segurança faz sentido, né? E aí você, no seu currículo está, né, que você é comandante, né, piloto de Embraer. Isso. O que significa ser uma piloto de Embraer? Óbvio, a gente sabe que a Embraer é a fábrica de aviões, né, brasileira, mas é um modelo específico, um tamanho. Vamos pensar nele como quantidade de passageiros. Isso. Quantos cabem? São 118 passageiros na variação da primeira variação dele e 136 na variação nova, que contempla um novo motor e uma fuselagem um pouco mais estendida. Esse avião, ele é muito semelhante, essa versão 1 e a 2, e na arquitetura dele, né, e na pilotagem é um pouquinho diferente, mas nada que seja extremamente gritante para que exija outra carteira. E a gente voa as variações até no mesmo dia, não tem problema algum. Porque são muito parecidos. São muito parecidos, sim. Entendi. E esse é o modelo o mais usado na Azul, assim, para ponte aérea nacional? Isso. Né? Aquele avião que ele tem cara, né, vou falar jumbo no meu vocabulário, né? Mas é pequenininho, né? Como se fosse um minizinho, ele é um né? minizinho. Exato. Legal. Ele tem 2 fileiras, aliás, de 2 poltronas, 2 e 2. Isso. Tá. Ele é bastante confortável para o cliente, assim, a gente tem uma aceitação muito grande dele. É um avião brasileiro, né? A gente carrega aí a bandeira brasileira aí 2 vezes, né? Com esse avião. É um avião... Eu sou suspeita para dizer, embora eu pudesse ter a oportunidade de ser comandante de outro avião hoje, eu
continuo no meu avião, no meu de coração, que é de coração. o Embraer. Hoje, quantas horas de voo você tem já acumulada? Eu tenho em torno de 4.800 Nossa, horas. bastante já, né? Não, é mais. É mais. Não, 4.000 já é bastante, né, gente? Perto daquelas 150 iniciais, né? 4.000 eu devo já ter umas 5.500, na real. Eu parei de contar, a gente para de contar isso depois que eu de ia perguntar. Eu acho que é que nem jogador de futebol, né? Que fica contando o número de gols, né? Exato. Mas, assim, ainda continuo, assim, interessada em saber como foi a sua reação, a sua experiência, a primeira vez que você pegou o bicho, você sozinha, e você comandou. Você subiu e você desceu, né? Arremeteu, não, e aterrissou. Aterrissou, como decolou. Fala quando... decolou e aterrissou. Isso. Como foi essa sensação? Finalizado o treinamento todo em simulador de voo, né, que a gente treina se o avião fica monomotor, se há uma despressurização, são várias, várias situações catastróficas que a gente treina para, se tiver algo até menor, a gente consegue administrar com muito mais facilidade, né? E quando eu tive a primeira oportunidade de voar mesmo, né, ali, sentar no avião real mesmo, foi muito gostoso mesmo. E aí quando você fez esse seu primeiro voo solo, né, quem estava te acompanhando? A sua instrutora estava te acompanhando ou não? Sim, um instrutor de voo estava me acompanhando. A gente decola com muito mais facilidade do que pousa, né? Então, assim, as primeiras decolagens, o instrutor consegue te acompanhar, mas os primeiros pousos, ele acaba te assessorando um pouco mais no início. Depois, sim, que você fica proficiente naquela manobra, né? E o que dá mais medo até hoje? Decolar ou aterrissar? Não medo, assim, mas que você fica mais atenta, mais apreensiva. É na decolagem ou na aterrissagem? Então, existem algumas fases do voo que são bastante críticas para a gente. A decolagem, embora ela pareça ser uma coisa muito simples, ela não é. Porque ali é o momento que a gente decide se vai levantar voo ou não. Existe uma velocidade de decisão que a gente calcula diante do peso que o avião está ali e as condições atmosféricas que a gente tem no momento, e que vão determinar essa velocidade de decisão. E aí, pode ir ou não pode? Então, se até ali não tiver nenhuma normalidade, a gente consegue levantar voo. A partir dali, aliás, antes dali, a gente tem que abortar a decolagem. E se nesse momento, no último minuto do 45, né, que o pessoal fala, se você não tiver as condições de decolagem, consegue parar? Consegue. Porque a velocidade que você chega na pista na hora de decolar, qual é? Você chega a quanto? Em torno de 290 a 310 km por hora. Vai depender muito do peso que você calculou, que a gente calculou antes ali, diante se a gente coloca tudo em conta, né? O peso do cliente, o peso da bagagem, por isso peso que é tão importante bagagem, né? Sim, também por isso que é tão esse pessoal importante. não adianta você querer pagar excesso de peso, gente. Não pode passar daquele peso, né? Porque isso também é trabalhado principalmente a bagagem que vai dentro do avião, né? Porque a gente calcula isso dentro de 10 quilos, né? E às vezes a gente sabe que tem aquelas malas gigantescas que excedem esse peso, não, porque embora a gente trabalhe com uma margem de segurança isso que eu ia perguntar. Absurda, mas trabalha com uma margem de segurança. Mas isso tudo influencia também no consumo do combustível que o avião vai ter, porque todo peso a mais quanto mais pesado, mais consumo, né? Mais consumo de combustível, Exato. né? E aí é uma conta que vocês fazem ali no momento de decolar? Vocês fazem todas essas contas? A gente faz a conta em relação à decolagem e ao pouso. Em relação ao peso, durante o voo, a gente determina, a gente tem ideia de quanto vai gastar, sim, só que quem vai determinar é o despachante operacional de voo. Ele vai fazer a navegação para a gente diante dos pontos que estão autorizados para nós, e aí sim ele calcula lá, a gente tem sempre um combustível até o destino, contando um alternado e contando mais 5%
desse tempo que a gente gastaria numa margem de segurança entre o nosso origem e destino, uma margem de segurança. E aí Caso tem mais aconteça... também o tempo de 30 minutos de contingência. Tem vários... assim, a gente nunca decola com combustível mínimo só para chegar num lugar. A gente sempre conta um outro local e mais um tempo de espera. Um pouco. Porque a gente nunca sabe, né? A gente tem várias variáveis aí. Não é só a meteorologia que influencia, né? Às vezes pode ter o fechamento de um aeroporto por conta de um avião que teve pane a hora que alinhou. Às vezes também pode ter um cachorro que vai necessitar uma inspeção de pista para que a gente tenha certeza que a pista está livre. Então, são várias coisas que podem atrasar o nosso voo. E até mesmo o próprio fluxo de tráfego aéreo. Tem muitas aeronaves chegando, a gente vai ter que esperar, então a gente não pode decolar com o combustível, né, no berro. Eu imagino. Porque a última vez que eu vim de Brasília foi, inclusive, num Embraer. Foi a primeira vez que eu andei num Embraer. Eu achei, quando eu entrei, eu falei assim, gente, eu estou num ônibus. Eu entrei errado, porque eu nunca tinha visto duas poltronas, né? Sim. Aí tudo aberto assim me deu uma coisa esquisita. Eu falei, aí eu falei, nossa, que legal, né? Esse é menor. E ele, inclusive, quando a gente chegou em Campinas, tinha uma chuva, estava uma tempestade aqui na região. E ele foi para o lado de Sorocaba e ficou dando volta lá em Sorocaba. Ele deu, e aí, como ele tem aquele mapinha, né, que faz o registro, Isso. a gente viu que ele deu umas 5 voltas lá, aí ele veio, autorizaram ele descer, a gente desceu. Sim. Quer dizer, num momento desse, se você está com a gasolina, né, o combustível, querosene, o que usa querosene? Isso, querosene, né? De aviação. Se tá meio ali no limite, é nesse momento que cai, né? Cai lá de cima. Não, cair não cai. Cair não cai, né? Não. Mas dizem que aquele acidente com o time de futebol lá de Santa Catarina aconteceu por conta de falta de cálculo de combustível, né, do avião, né? Se eu não me engano. Exatamente. Mas assim, não vamos falar de desgraça, né? Mas é porque ele não contava, eu acho que ele contava só o combustível para o destino. E muito pouco de reserva, sem alternado também. Eu acho que ele não fez assim, uma margem, uma né? vez dá certo, 2 vezes dá certo, aí tem uma hora que não vai dar certo. Exatamente. Então, na linha não dá para brigar, né? Então, não dá para brincar com isso, né? Não dá para... o pessoal é muito profissional lá e a segurança, com certeza, é o primeiro valor da empresa. Com certeza. E, Ilka, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua formação? Ao longo da minha formação? Desde comissária até hoje. Eu não posso deixar de citar o preconceito, né, por ser mulher. A gente, infelizmente, tem que pontuar isso. Mas esse preconceito, vamos falar bastante, porque a gente está no mês da mulher, sim. E eu acho que é importante. A gente tem que tocar em assuntos. Dói, né? Dói a ferida, mas tem que cutucar. Exato. Esse preconceito era mais interno ou externo? Digo, de colegas, que às vezes tem, né? Eu sei que é uma pergunta chata também para te fazer, né? Mas assim, colegas de outras... São feridas curadas já. Né? Colegas de outras companhias, né? Vamos falar. Porque vocês circulam no aeroporto no mesmo espaço, né? Em relação aos meus colegas, eu realmente não tenho nada a dizer, porque piloto é amigo de piloto. Não tem... A gente não... Eu acho que a gente, às vezes, quer saber o que aconteceu com o outro para a gente aprender com o erro do outro. Claro. Mas nunca para criticar, eu acho, sabe? Mas você foi bem recebida, por exemplo, na empresa porque também você já estava ali, né? Sim. Você já estava ali, né? Testando, já estava meio tendo uma experiência, né? Ao mesmo tempo que estava em formação, né? Então, acho que é uma experiência um pouco diferente. Agora, quando você abre o seu microfone e fala, senhoras e senhores, bem-vindos. Muitas vezes acham que é a comissária que está falando. Né? O pessoal não acredita muito, mas, né? assim, é muito gostoso, inclusive, quando o pessoal percebe que sou eu ali e é uma mulher. Eu recebo muito carinho, sabe, do pessoal, principalmente
principalmente no desembarque ali, o pessoal fala, ai, que legal, era uma mulher. Eu falo, olha que só... Que legal que você só percebeu agora, tá vendo como não tem diferença alguma, não né? Não faz diferença nenhuma. E ainda vou falar também, de novo, de outra experiência minha. Não foi dessa vez, não foi num Embraer, então provavelmente não era você. Mas eu também só vi que a comandante era mulher. Inclusive, todas as comissárias eram mulheres também. Só tinha mulher na tripulação. Ai, que bacana. E aí, quando eu saí, ela estava do lado... aí eu falei assim, nossa, que orgulho, gente, só mulherada. Eu ainda fiz assim, parabéns para vocês. Aí fui embora. Aí meus filhos me beliscam, falam, ai, mãe, que vergonha. Não, eu sou aquela, mas eu acho tem que enaltecer, muito legal isso. Sabe? Porque é uma... Nossa, eu acho assim, essa coisa do uniforme, né, de usar uniforme, eu sempre achei assim, muito elegante, muito... Tem um quê, né, de não sei do quê, sofisticado, né? As pessoas que usam uniforme geralmente têm uma vida diferenciada. Eu sempre achei muito bonito. E agora então, né, sendo, né, mulher, né, chegar lá e conquistar, eu acho fenomenal, acho muito bacana. Muito obrigada. Acho que você está vivendo mesmo. Acho que você não trabalha, né? Você sai de casa para brincar, né? Porque deve ser muito gostoso, né? Eu trabalho mais em casa, porque eu tenho uma filha de 5 anos, eu tenho a Laura. E aí ela consome bastante mesmo o meu tempo. E imagino. Quando eu saio muito para tornar aquilo uma coisa muito gostosa na minha vida mesmo. Porque eu tenho a paixão por voar. Então, quando a gente sai, a gente quer realmente dar o nosso melhor, quer fazer um voo agradável para todo mundo, quer entregar o máximo do profissionalismo que a gente tem, né? Então... Mas não deixa de ser divertido. Sim, não tira a diversão. Não, porque eu acho gostoso. Que assim, não estou menosprezando assim de jeito nenhum a profissão. Não é isso, mas acho que quando a gente trabalha com o que gosta, né, é uma diversão, sim, né? E eu, além de jornalista, eu sou artista plástica, então às vezes eu faço alguns trabalhos assim de arte. E tem uma amiga que trabalha muito comigo e fala, vamos, que está na hora de brincar, vamos embora, né? E para a gente é uma brincadeira, a gente está fazendo aquilo, porque está fazendo com paixão, né? É a hora que entra todo esse processo da criação, de você, né, produzir, fazer, é muito prazeroso, né, fazer, né? E eu acho que é a mesma coisa, né? Sai para brincar, né? Eu uma vez ouvi dizer que piloto e comissário que viajam muito assim perdem massa muscular. É verdade isso? Você tem que fazer algum tratamento, tomar alguma vitamina por conta disso ou não? A gente tem que cuidar um pouquinho mais da saúde, sim, por conta da bagunça que a gente faz no nosso ritmo circadiano. Não tem horário, muitas vezes, não tem horário definido, né? Horário para fazer as coisas a gente tem, tanto que é exigido um mínimo aí de 12 horas de descanso para nós. Mas você tem que ser muito disciplinado em relação a isso, porque é necessário fazer um exercício, é necessário ter um tempo de também espairecer, que pode estar dentro do exercício também ali. Você tem que se alimentar bem e... Tem a questão mental também, que você está fora de casa, longe de quem você gosta, né? Então, você tem que realmente estar sempre de olho nas saúdes aí, tanto mental, corporal, tudo tem que estar muito alinhado. E é difícil? Essa parte pega? Às vezes pega. Assim, mudando de gato para lebre, diz uma coisa para mim. Você faz só voo nacional ou você faz internacional também? Eu faço internacional também, mas a nossa aeronave ela faz aqui o Cone Sul apenas, né? A gente vai fazer Uruguai, Paraguai, Argentina. Acho que a Argentina não está operando por enquanto. Entendi. Mas são voos mais próximos aqui, todos na América do Sul. De qualquer forma, nossa, é muito. Eu acho que quase toda menina sonha em ser comissária, né? Em ser aeromoça. É muito chique. Eu sempre achei muito chique.
Meu pai trabalhou... Eu também acho, até hoje. Né? Meu pai trabalhou há muito tempo no aeroporto, em Viracopos. Né? Ele foi fiscal da Receita Federal lá. Enfim, a gente tinha uma convivência, né, diferente, né, das pessoas normais, porque a gente sempre que podia, a gente ia lá com ele, ia para lá, ou almoçava no domingo, ia lá, entrava no pátio, daí a gente tinha, né, uma exceção, né, que a gente podia entrar no pátio, ver um avião mais de perto, né, ver as coisas acontecendo, né. E, nossa, eu também sempre achei muito assim desafiador e bonito, né? Bonito. Mas nunca me passou pela cabeça ser piloto. Olha só, que coisa, né? Eu acho que eu me daria bem sendo piloto, porque eu adoro dirigir, adoro. Eu tirei carteira de mestre arrais de barco. Olha só. E eu já cheguei uma vez e falar assim, agora só falta o brevet, né? Porque aí é terra, ar e mar. Por que não? Né? Mas agora já era, né? Já foi. Não, mas jamais. Acho bacana. E o meu filho, ele fez também mecânica de aeronaves, né? Ah, que legal. E teve uma época da vida. Ele gosta muito também. Ele fez, né, o curso e tal, mas ele também não conseguiu fazer. Eles tinham que fazer um estágio, né, parece que de 2 anos, para poder tirar a carteirinha definitiva da ANAC, alguma coisa assim. Eu desconheço como é que é a formação. Aí ele não conseguiu, aí estava já em época de entrar na faculdade, daí falou, agora já era, vai fazer a faculdade, depois você pensa nisso, né, porque não podia deixar passar muito tempo, mas... Essa é uma época difícil, né, de escolher a profissão. Muito... É um turbilhão de emoções. Não é? Eu acho. Está saindo da adolescência, indo para a vida adulta. Não sabe o que quer, né? Não sabe o que quer. Por isso, eu até incentivei a fazer, né? Falei, vai fazer. Porque acho que é conhecimento, a gente nunca perde, né? É conhecimento. Se um dia você precisar, você tem isso nessa carta na manga para usar, né? Correto. Então... Enfim, mas eu acho bonito, eu acho bacana. Me fala, como você equilibra a sua rotina, né, de comandante com a vida familiar, né? Porque você é casada, tem a Laura? A Laura. Tem a Laura de 5 anos, Isso. Né, que é uma idade exigente, né? Como que você concilia? Como que é a sua rotina? Eu concilio utilizando os tempos que eu tenho no pernoite para poder me manter atualizada aí diante das mudanças de operação que a gente vive tendo aí, estudando também aeronave sempre se reciclando, né? Então eu uso o meu tempo fora de casa para fazer isso, e em casa. E também, quando ela está na escola, eu consigo fazer isso. Aí, quando eu estou em casa e ela também, aí... 100%. Eu sou a mãe da Laura, daí. Aí não tem mais a comandante Ilka. Ela se apaga em casa. É bacana. E como a Laura vê essa profissão da mãe? Ela entende? Ela entende. Ela entende o tanto que eu fico ausente aí, né? A gente pode fazer uma rotina aí de até 6 dias fora. Às vezes folga uma vez, às vezes folga 2 dias, né? É bastante, então, né? A gente tem um mínimo de 10 folgas mensais, mas elas são distribuídas assim... Picada, né? Picada, às vezes. Depende muito de como você programa a tua escala, porque a gente consegue colocar as preferências nossas assim que a escala é publicada do mês seguinte, do mês seguinte àquele que foi publicado, a gente consegue fazer alguns pedidos. Então, a gente pode pedir, na verdade, concorrer, não são pedidos. A gente concorre a uns pernoites de uns lugares que a gente goste, tamanhos de programação. Aí, as folgas, sim, a gente faz os pedidos e vai dependendo muito da demanda aí que a empresa vai ter, né? Depende da malha, muito, então... Você estava falando de pernoite, então assim, você fica vamos pegar uma semana, né? 6 dias fora,
Esses pernoites são em cada cidade, de repente, fazendo essas escalas. Em cada cidade, então, por isso, quer dizer, não é porque você faz só Campinas-Brasília, assim, bate e volta. Não. Você faz Campinas-Brasília, daí você vai Manaus, Natal, Santa Catarina, volta, não sei. É isso. Exatamente. E aí o seu pernoite até 5 pousos no mesmo dia. Nossa. Aí, assim, é o que vencer primeiro, o tempo de jornada ou os 5 pousos. Entendi. Aí a gente vai para o descanso. Entendi. Aí esse descanso é mínimo de 12 horas. Aí, por vezes ele é maior que 12 horas, mas na maioria das vezes ele é dentro das 12 horas, o que também não é ruim, porque o seu aproveitamento fica maior, né? Então, quanto mais rápido passar aquele tempo que você está fora de casa, né? Mais você vai render e mais rápido você volta para casa também, né? Sim. Trabalhando não fica pensando na saudade. Mas é bacana porque, de repente, assim, você conhece o Brasil inteiro, praticamente, né? Eu conheço os aeroportos do Brasil inteiro. Os aeroportos. Porque você bate e vai, né? O pernoite... o pernoite mesmo... Às vezes a gente conhece alguma coisa, assim, mas é muito, muito próximo de onde a gente estiver hospedado, né? Entendi. Não dá para fazer grandes passeios, assim. Às vezes dá, sim. Eu tive a oportunidade já de ir para uma aldeia indígena, já tive a oportunidade de conhecer o Rio São Francisco, lá, a eclusa dele. E são coisas que também tem lá em Foz do Iguaçu, a usina hidrelétrica. São coisas que talvez assim tomariam um tempão aí para eu poder programar esse tipo de viagem. Eu consigo fazer no pernoite, né? Mas nem sempre a gente está tão disposto, assim, porque embora seja uma coisa que a gente goste, é uma coisa que é um trabalho mental que cansa também, porque não fica só no prazer do voo, né? A gente tem várias outras variáveis para administrar. Tem a questão do tráfego aéreo é uma coisa que estressa. Ficar no trânsito, estressa. Lá no trânsito em cima também estressa a gente. Porque tudo isso vai impactando no tempo de jornada nosso. Aí também tem algum fator, assim, algum cliente que está com algum problema, a gente tem que resolver ali, tem que dar o apoio para o comissário de bordo. Então, nem sempre é assim... nem sempre é tranquilo. Tranquilo, não. Entendi. Ainda mais que a gente está lidando aí, no meu caso, né, com 118 clientes cada vez. Então, são mais de 500 pessoas que passam por nós num dia só. Então, é muito difícil não acontecer alguma coisa. Né? E nem sempre é oi, tchau, né? Tem as intercorrências dentro do voo, né? Tem muita gente mal criada dentro do voo. Ai, graças a Deus, não. O pessoal é bastante disciplinado, sim. É muito raro. Mas a gente também tem que... essa coisa da pessoa estar mal criada, a gente tem que entender muito de onde vem essa origem, né? Não é simplesmente... Às vezes você está sendo só o local de descarregar aquela raiva, né? Não tem que olhar também o ser humano assim como só... poxa, que indisciplinado, que sacanagem falar isso para mim, né? Eu não mereço ouvir isso, mas tentar entender. Obviamente que a gente também não tem sangue de barata, então tem hora que você também sente tudo aquilo, né? Você faz alguma coisa para o estresse, para trabalhar o estresse, assim, tipo meditação, yoga? Eu faço meditação, sim, e faço um treino aeróbico todo dia, porque é a melhor forma de liberar o estresse, né? Precisa. Assim, vamos voltar a essa sua escala aí, que é desafiadora, né? Você já perdeu algum momento importante em família por conta de escala? Já perdi vários natais, já perdi vários ano novo, já perdi aniversários que eu gostaria de estar. Nem sempre a gente pode estar, porque a gente tem uma programação aí que exige... às vezes 2 meses de antecedência para a gente poder pedir a folga, né? Então, puxa vida, né? Isso e é impactante, né? Não passar o Natal em casa, né? Com uma filha de 5 anos, né? Você chegou a perder algum Natal nesses 5 anos? Então, na verdade, eu me lembro de ter perdido um só.
a gente tem uma escala de revezamento durante Natal e Ano Novo. Então, você pede para folgar o Natal ou Ano Novo. Tá. Dá uma compensada ainda, Dá né? uma compensada. E dependendo aí da necessidade de cada um, né? E, assim, eu sempre fui atendida, assim. E já pedi para voar os 2 também, que estava... Tá tranquilo, vai, né? Você tá com a cabeça muito cheia também de casa, melhor sair. É bom também, né? Me fala, quando você engravidou da Laura, você já era piloto? Já era piloto. E como sim. é que foi essa experiência? Você voou grávida ou aí você é obrigada a ficar em terra? Não, você é obrigada a ficar em terra. Eu voei grávida, mas sem ter o conhecimento de que estava grávida. Entendi, tá. Até o dia que eu comecei a ver o meu corpo mudando um pouco e eu falei... Alguma coisa de errado não está certo. E fiz o teste e fui tirada de escala imediatamente. Nossa, e aí, por conta do que tem esse procedimento? Baseado em quê? Porque, assim, porque a grávida fica mais com os hormônios alterados e fica mais sensível, e isso pode... Ou é pela sua saúde, a saúde do bebê, ou a saúde da tripulação? Não, são os efeitos da pressurização mesmo no nosso corpo. Entendi. Cientificamente aí comprovado que não é interessante você ficar exposto tanto à pressurização quanto ao raio ultravioleta aí, que a gente acaba tendo uma exposição maior, né? Porque uma grávida pegar um voo uma vez durante a gravidez é uma coisa, agora você passar a gravidez... Isso, exatamente. Isso exatamente. Nunca tinha pensado por esse lado. né? Não é a exposição de vez em quando, né? Essa exposição contínua que a gente faz, né? A gente pressuriza, despressuriza. E aí você fica fazendo o que em terra? Nesse período da gravidez... A gente fica afastado, a gente fica de auxílio doença. Fica afastado mesmo. Totalmente das atividades laborais. Não pode fazer... Olha. Às vezes tem alguns colegas que conseguem ajudar na parte administrativa, tudo. No meu caso, eu fiquei em casa mesmo. Que bacana. Pelo menos é um tempo... que interessante, gostei. Eu achei bacana isso. A beleza, né, de estar no céu, eu acho que eu vi uma frase tua, né, num release que eu recebi, você falar que tudo lá de cima é mais bonito, né? E acho que tem 2 momentos... Não é minha essa frase. Não? Não. Tá. Mas, assim, tem 2 momentos, né, de beleza para a gente olhar lá de cima, né? A noite e o dia. Para você, qual que é mais bonito? Qual que é mais... que você gosta mais? Qual... Nenhum nem outro. O pôr do sol. O pôr do sol é lindo. É e lindo também o amanhecer. Mesmo, né? Essa transição. A transição. Ela é muito bonita. Porque o céu se divide ali em 2 cores. Você consegue ver o raio do sol, assim. Eu parece que está mais perto, isso, né? E eu gosto também de ver nuvens de mau tempo, assim, obviamente bem longe de mim, mas... Que engraçado. Você sabe que eu acho lindo tempestade, lindo, né? Tem gente que fala que eu sou doida, mas eu falei, gente, ver uma nuvem de tempestade carregada, mas eu soltando, admiro, né? eu tenho respeito a ela, não quero ficar perto, mas eu acho muito bonito. É bonito mesmo. O raio, né? a forma que a nuvem ela se transforma durante a tempestade ali, eu acho um negócio sensacional. É bonito mesmo, bonito. né? E você já passou... bom, tem 2 coisas. A gente está quase terminando o nosso tempo. Que pena que o papo está uma delícia, né? Mas, assim, você já passou por alguma situação desafiadora nesse seu tempo de comandante? Assim, que você tem que falar, ai, meu Deus, é agora que eu vou, sabe, assim, de falar, agora vem, eu vou ter que resolver, né? Você já passou? Na verdade, nunca passei por um momento assim desafiador, porque a gente conta com uma estrutura atrás de nós, o pessoal que a gente não vê, né? Então, tem o CCO, tem a escala, tem a manutenção por fora ali também, que a gente consegue interagir. Então, eu nunca decido nada sozinha, né? É óbvio que a decisão final é minha, mas eu conto com uma rede de apoio para a gente ter uma sensatez e chegar num denominador comum, que seja tanto bom para a empresa quanto
eu não deixo a segurança de lado em nenhum momento. Entendi. Eu até ia te perguntar, quando você comentou que tinha alguém do voo que fazia alguma coisa que eu já não lembro o que era. E eu ia perguntar, despachante operacional. Despachante operacional, isso. E eu ia te perguntar quantas pessoas, cada decolagem, né? Em cada decolagem, quantas pessoas estão direta e indiretamente ligadas, mais ou menos, assim. Nossa, tem muita gente envolvida. Dentro, por exemplo, na cabine, tem você, o piloto tem que ter sempre um copiloto. Correto. São só vocês dois ali. Somos só nós dois. Aí, o que mais? Dentro do avião, aí vem as comissárias de bordo. No avião que eu vou, são 3 comissários de bordo. 3 comissários. Isso dentro. Isso dentro. Agora, aí eu vou ter pelo menos um mecânico, na minha fonia ali para nos assessorar. Aí também tem o controlador na torre de comando. Na torre de comando, que é do aeroporto. São 3 posições, né? Solo, tráfego e torre aqui em Campinas. Tem mais também os despachantes que estão ali no portão chamando os clientes para... Chamando o pessoal e vendo... Para chegar. Vendo, né, bagagem, quantidade, se deu overbook, não. Teve o pessoal que já atendeu esse cliente lá no check-in. Teve também a pessoa que atendeu o cliente ali para passar no raio-x. Sim. Tem muita gente bastante envolvida gente, nisso, né? Mas assim... E aquele pessoal que a gente não vê. Que é o que não vê, o que mais tem. Que é o que mais tem. Que é o que não vê, né? O Dove ali, ele tem uma responsabilidade solidária comigo, por conta de ele também ter checado a meteorologia e a rota. Onde ele fica? Ele fica numa central, a gente tem uma central Essa em central Barueri. da Azul? Da Azul. Ele é como um controlador também da torre, que fica atento a todos esses dados. Ele trabalha de uma forma remota. Tá. Mas o despachante de voo, ele trabalha mais remoto ainda, porque ele vai ver, ele vai acompanhar os nossos voos e os aviões numa ferramenta lá que ele consegue ver ponto a ponto onde está cada avião, se a gente está demorando, se a gente está entrando em espera, se tem alguma coisa de meteorologia. O gasto a mais, eu acho que ele vai conseguir ver diante do tempo a mais que a gente está voando, né? Depois ele tem também como mensurar isso também. O trabalho dele, então, ele envolve todo o planejamento do voo mesmo, de cada voo. E não só de um, né? São vários que ele faz. Isso. Ou o seu voo tem só um para cada voo. Talvez Na verdade, ele roda mais de um plano por dia. Senão ia ficar quase por hora inviável, também. Né? Mas ele está contando com todas as informações que o pessoal do carregamento está ali passando. Então ele já sabe do portão passou, com quantos quilos você está decolando, não é? Sim, ele sabe qual a sua tonelagem lá. Essa prévia do peso você já tem no check-in. Por isso que é importante a gente fechar o voo antes de um determinado tempo. Cada empresa estabelece esse tempo antes. E a gente vai lá, despacha a bagagem, faz essa contagem do peso, para poder mensurar exatamente nisso aí depois no final, que é o manifesto final de carregamento, né? Então, gente, é isso, não fica reclamando que não pode entrar com a mala no avião. Quando pedir para despachar, despacha, não fica enchendo o saco de quem está lá. E tudo isso impacta, né? Na hora que você tem que fazer esse peso a mais, aí eu também vou ter que calcular o quanto a mais o avião vai gastar, o quanto a mais a gente vai ter que ter de velocidade para decolar, para manter o voo ali. Tudo isso faz parte da segurança, né, como um todo. Faz parte da segurança, com certeza. Ilka, o que ainda falta na sua trajetória profissional como piloto? Você tem algum sonho ainda, alguma meta diferente para o futuro? Eu gostaria muito de fazer a minha carreira ainda no avião que eu tô, que é o Embraer, de repente alçar mais cargos aí, um cargo de instrutora, de repente. Eu tô tentando aí estudar o máximo possível e poder um dia concorrer a uma vaga. E se você for instrutora, você sai Na verdade, não. Do trajeto e fica em terra ou não necessariamente? Não necessariamente. Existem duas vertentes para essa carreira. Tanto em simulador de voo, que é o treinamento periódico semestral que a gente faz, como também
em voo, né? Que é como eu entrei. Eu alguém fui junto ensinada com você. por alguém, Entendi. né? Então, tá. é uma carreira aí para... bacana também, né? Porque não, também. Não sai, né? Tá ali e não tá, né? Você não sai, só que é uma coisa que vai carregar ainda mais a cabeça, Sim, né? Por isso que eu ainda estou esperando um pouquinho. Bom, a gente realmente vai ter que encerrar, né? Que a gente já está estourando o nosso tempo. E, assim, para encerrar, que conselho você daria para as mulheres que hoje sonham em seguir essa carreira de piloto? O meu conselho é não se abalar com o preconceito. É possível, acredite e vai valer muito a pena. Não desista. Não desista, né? Você se pudesse voltar no tempo, que conselho você daria para a Ilka lá de trás que estava começando? Eu diria para mim, se pudesse voltar ao tempo aí, para eu não desistir, principalmente, que vai valer a pena e para sempre ter a resiliência e acreditar mesmo que vai ser possível, que você pode ser, sim, você tem essa vocação. Porque é nada melhor do que você fazer o que você gosta como profissão. Com certeza. E especialmente a gente falando no mês da mulher, é exatamente isso, né? Mulher, você pode sim ser o que você quiser. Então, pegue o exemplo da Ilka, né? Como um exemplo para você, para os seus sonhos, né? Para os seus desejos. E nunca é tarde para a gente correr atrás de um sonho. E os percalços existem em qualquer profissão, Exato. Né? Umas mais, outras menos, mas a gente passa por isso como todo mundo, todo ser humano passa, né, por essa experiência, por essas provas, né, durante a vida, durante a carreira. Isso faz parte da experiência, da grande experiência de ser humano. E hoje a gente voou, né, com os nossos sonhos aqui no Gira Mundo. A gente fez esse gira maravilhoso aqui com a Ilka. Ilka, agradeço imensamente a sua presença. Muito obrigada. Esse nosso bate-papo. Obrigada. E vocês que estão nos assistindo, não deixe de deixar o seu like, compartilhe com as pessoas que você conhece, se inscreva no canal, mande para todo mundo e a gente se vê no próximo Gira Mundo. Até lá!